Vamos, em nome de Jesus, nosso Salvador, estudar a terceira lição, que tem como assunto o primeiro convite, centro da cidade, ao ministério. Oremos em nosso coração para que Deus possa nos dar seu Espírito para entendermos a sua palavra. Então vamos agora ao verso áureo que diz assim, Isaías 52, verso 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, teu Deus reina. Muito importante esse pensamento, é aquele que anuncia as boas novas, a paz, o Evangelho de Deus. Passemos então à primeira pergunta, que nos diz o seguinte: a quem foi feito o primeiro convite? Evangelho de São Mateus 23, verso 13, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino do céu, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Então Jesus anunciou os fariseus, hipócritas, que eles não entravam e nem deixavam o povo entrar. Vamos ler então a nota. Parábola de Jesus 229. O convite para o banquete foi dado primeiramente ao povo judeu, ao povo que fora escolhido para ser professor e guia entre os homens, ao povo em cujas mãos estavam escritos proféticos que prediziam o advento de Cristo, e a quem fora confiado o serviço simbólico que prefigurava a sua missão. Tivessem os sacerdotes e o povo atendido ao convite, ter-se-iam unido aos mensageiros de Cristo para estender ao mundo o convite evangélico. A verdade foi-lhe enviada para que comunicassem a outros. Escusando-se ao convite, foi este enviado aos pobres, aleijados, mancos e cegos. Publicanos e pecadores aceitaram o convite. Obrigado. Então, o primeiro convite foi dado aos judeus, ao povo judeu, né? Diz que é chamado banquete, né? E é lógico que Deus ia, porque eles estavam com a luz da verdade, eles professavam toda a luz, estava nas mãos os escritos dele, então não poderia ser outros, né? Eles foram favorecidos desde o tempo de Abraão. Então os judeus, eles eram o povo escolhido de Deus, e Deus queria fazer deles transmissores da sua palavra, né? Sim. Professor e guia. Professores e guia, né? E infelizmente aqui nós vamos ver que eles recusaram, né? Eles recusaram esse chamado, e aí foi que Cristo falou que foi enviado aos pobres, aleijados, mancos, cegos, publicanos, pecadores, e esses aceitaram o chamado banquete. O convite do Evangelho é conhecido como banquete. Vamos então na sequência. Vamos à pergunta de número 2. A quem caberia a honra de transmitir o convite e buscar os perdidos? Vou ler São Mateus 23, do verso 1 até o 7. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Portanto, tudo que vos disserem, isto fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem mover. Todas as suas obras eles fazem a fim
de serem vistos pelos homens, pois alargo seus filactérios e aumento as franjas de seus mantos. Gosto do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados pelos homens Rabi. Jesus, ele fez uma denúncia contra eles, a atitude dos fariseus, né? As suas práticas ali, que eles queriam ser vistos pelos homens, eles queriam estar no primeiro lugar, estavam sentados na cadeira de Moisés. Jesus falou uma coisa muito certa, né? Que devemos observar tudo que eles falam, mas não fazer conforme as suas obras, porque eles dizem e não praticam, né? Vamos agora na sequência, anota. Pergunta 2. Desejado de todas as nações, 231. A vinda do Messias anunciara-se primeiramente na Judéia. No templo de Jerusalém fora predito a Zacarias o nascimento do precursor, enquanto aquele ministrava perante o altar. Nas montanhas de Belém, os anjos proclamaram o nascimento de Jesus. Os magos foram a Jerusalém em busca dele. Simeão e Ana testificaram no templo de sua divindade. Jerusalém e toda a Judéia ouviram a pregação de João Batista. E os emissários do Sinédrio, juntamente com a multidão, escutaram seu testemunho quanto a Jesus. Na Judéia, Cristo recebera os primeiros discípulos. Ali estivera lugar grande parte do princípio do seu ministério inicial. A irradiação de sua divindade na purificação do templo, seus milagres de cura e as lições da verdade divina que lhes caíram dos lábios, tudo proclamava aquilo que, depois da cura de Betesda, ele declarara perante o Sinédrio, sua filiação do Eterno. Houvesse os guias de Israel recebido a Cristo, e ele os teria honrado como mensageiros, seus para levar o Evangelho ao mundo. Foi-lhes dada primeiramente a eles a oportunidade de se tornarem arautos do reino e da graça de Deus. Mas Israel não conheceu o tempo da sua visitação. Os ciúmes e as desconfianças dos chefes judaicos maturaram um ódio aberto, e o coração do povo se desviou de Jesus. Nossa, então, primeiramente nós vemos ali apresentando, né, que antes do Messias aparecer já tinha quem? João. João já estava sendo precursor de Cristo, anunciando que havia um que havia de vir superior a mim, não sou digno nem desatar as correias do seu sapato, né? E assim muitas pessoas, né, aderiram à pregação de João Batista, né? E assim o Sinédrio sempre fazendo o quê? Sempre recusando. Então recusaram João. Obviamente, automaticamente, eles não iam receber quem? Jesus. Mas Jesus, né, se eles tivessem recebido a Jesus, Jesus teria honrado eles como os mensageiros celestiais, mas infelizmente eles não entenderam o tempo da sua visitação, né? Então houve entre eles inveja, ciúmes de Cristo, né, diz aqui, matutar o ódio a vida inteira para desviar o povo do Salvador. Então, infelizmente, né, eles foram enviados essa grande honra de transmitir, né, as verdades, o banquete de Cristo às outras nações. E tiveram a oportunidade de ver os milagres de Jesus. Esses milagres de Jesus, né, os ensinos de Cristo. Mas quanto mais Jesus falava, diz aqui, mais eles ficavam como? Eles ficam com ódio, né? Então os milagres, a cura de Cristo, as lições, tudo que Jesus falou, depois da cura de Betesda ali eles odiaram mais e mais a Cristo. Então, infelizmente, né, perderam essa grande oportunidade. Na sequência, nós vamos à pergunta 3. Em outra parábola, quem é a vinha? A quem representam os lavradores? De que maneira muitos gentios enxergavam esses líderes religiosos?
Agora vamos passar o Mateus 21, 23 a 40, né? 21, 23 a 40. 21, 33, perdão. Diz assim: ouvindo ainda outra parábola, havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre, depois arrendou-a aos lavradores e ausentou-se do país. E quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos. E os lavradores apoderaram-se dos servos, espancaram um, mataram o outro e outros apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhe o filho, dizendo: o meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. E agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará a esses lavradores? Essa parábola é uma parábola muito significativa, né? Um homem plantou a vinha, né, e esperou dar frutos. Depois ele começou a mandar os seus mensageiros. Aí mandava um, eles matavam. Mandava outro, eles matavam. Aí o dono da vinha falou: eu vou mandar meu filho. E o lavrador falou: não, vamos matar. Porque esse aí vai ser herdeiro, vamos matar. Então é um símbolo, né? A vinha é o símbolo da obra de Deus, os lavradores é o símbolo também dos judeus, e o filho representa nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a nota agora, irmãos. Na parábola, o pai da família representa a Deus, a vinha, a nação judaica, e o valado, a lei divina que lhe servia de proteção. A torre era um símbolo do templo. O dono da vinha fizera tudo o que era para a prosperidade da mesma. Os lavradores a quem Deus colocara como guardas de sua vinha foram infiéis à missão a eles confiada. Os sacerdotes e mestres não eram fiéis instrutores do povo. Não lhe expunham a bondade e misericórdia de Deus, do seu direito ao seu amor e serviço. Esses lavradores procuravam a própria glória, desejavam apropriar-se dos frutos da vinha. Era o seu intento atrair para si a atenção e homenagem. A culpa desses guias de Israel não era a mesma que a do pecador vulgar. Esses homens estavam sob a mesma solene obrigação para com Deus. Haviam se comprometido a ensinar assim diz o Senhor, e a prestar estrita obediência na vida prática. Em vez de assim proceder, estavam pervertendo as Escrituras. Sobrecarregavam os homens com pesados fardos, obrigando-os à prática de cerimônias que se relacionavam com cada passo da vida. O povo vivia em contínuo desassossego, porque não podiam cumprir todas as exigências impostas pelos rabinos. Ao verem a impossibilidade de guardar os mandamentos dos homens, tornaram-se negligentes em guardar os de Deus. O Senhor instruíra o povo de que ele era o proprietário da vinha e de todas as possessões somente lhe foram confiadas para usá-las para ele. Os sacerdotes e mestres, porém, não executavam os deveres de seu ofício sagrado como se estivesse administrando a propriedade de Deus. Roubaram-lhe sistematicamente os meios e recursos a eles confiados para o progresso da obra. Sua avareza e ganância levaram-nos a ser desprezados até pelos pagãos. Assim, foi dada a oportunidade aos gentios para interpretarem mal o caráter de Deus e as leis do seu reino. Muito bem, então aqui está bem claro, né? O que é a vinha, o que é o proprietário da vinha,
os lavradores, né? Então, infelizmente, né, os judeus, eles perderam uma oportunidade muito grande de representar a Deus. Eles eram muito cruéis, né? Eles judiavam muito do povo, né? Os sacerdotes, mestres, eles de vez de oficiar, né, ali o sagrado ofício, ministrando com amor, com misericórdia, o que eles colocavam no povo? Fardos pesados, né? Então, na realidade, a culpa deles, como guia, né, é uma culpa muito grande, né? E eles não, infelizmente, eles não se davam conta de onde eles iam parar, né? De sua rejeição a Cristo, né? Da sua responsabilidade que eles tinham diante de Deus. Então, essa palavra é uma palavra ilustrativa do reino do céu, como é que Deus trabalha. Deus tem sua vinha, tem seus lavradores, e espera que seus lavradores dê o quê? Frutos, né? Sim. Que a vinha dê fruto, que seus lavradores dê fruto digno de arrependimento e de conversão. Aqui vem falando, né, que o povo vivia em contínuo desassossego, porque era tantas cerimônias que eram obrigados a fazer, né, que eles viram que agora era impossível guardar, fazer tudo aquilo que os homens estavam pedindo. E assim se tornaram negligentes em guardar a lei de Deus. Acho que eles tinham mais de 600 como é que se fala? Exigência. Eles tinham um princípio de fé com 600 exigências, nem eles mesmos, como lemos os textos, eles pegavam com um dedo, eles não faziam nada, né? Então, infelizmente, eles foram colocados como guia do povo, como orientador do povo, né? Como sendo ali os lavradores a cuidar dessa vinha, qual foi tratada pelo pai, foi cercada, ela foi protegida pelo pai. Infelizmente, ela foi muito mal administrada, né? E diz aqui que eles roubaram a Deus, né? Sim. Eles roubaram a Deus. É roubo, né? Quando a pessoa é confiada no sistematicamente, cargo, né? De que a avareza, a ganância pelo ganho, né? Então isso ele desprezava até quem? E desprezava? Até os pagãos. Até os pagãos, né? Que é os gentios. Na continuação, nós vamos fazer a pergunta de número 4. Que faziam os lavradores com os mensageiros do proprietário? Então, o que é que fazia toda vez, né, que o proprietário mandava ali alguém para cuidar da sua vinha? Então, vamos ver o que esses lavradores faziam. Lucas 20, 10 a 12. Diz assim: no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que desse dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou a mandar outro servo, mas eles espancaram também a este e, afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. E mandou ainda um terceiro, mas feriram-no também a este e o lançaram fora. Aqui está até o 12. Então, quanto mais o pai de família, quanto mais o dono da vinha mandava seus mensageiros, né, os seus servos, eles matavam. Não? Então, isso aconteceu desde o dia de Isaías, Jeremias, todos os profetas, né? Eles mandavam matar, eles não toleravam quem quisesse se não submeter às suas ordens e o seu sistema de eles criaram entre eles, né? Vamos ler ainda. Aqui temos Atos, né? Atos 7, né? Então, Atos 7, 50 e 51 diz: 51. Homem de dura serviço, incircuncioso de coração, e ouvido, né? E vós sempre resistais ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas. Aqui foi o sermão de Estevão,
enfrentou os judeus, fariseu, homem de duro coração, né? Incircuncioso de espírito, resistiram que o Espírito Santo. Então os profetas mataram os profetas, né? E chegaram até onde? Até rejeitar e matar o justo. Vamos agora à notinha. Parábola de Jesus 293. Deus suportou seu povo com coração de pai. Pleiteou com eles por bênçãos dadas e retiradas. Pacientemente lhe expôs os seus pecados e com longanimidade esperava seu reconhecimento. Profetas e mensageiros foram enviados para reclamar os direitos de Deus sobre os lavradores, mas em vez de serem bem-vindos, eram tratados como inimigos. Nossa. Os lavradores perseguiam-nos e matavam-nos. Deus enviou ainda outros mensageiros, porém receberam o mesmo tratamento que os primeiros. Apenas os lavradores mostraram ódio ainda mais decidido. Então, gerações que Deus suportou a nação judaica como um pai, né? Diz aqui, suportou o povo, pleiteou com eles, né? Ele abençoou eles, mas infelizmente nem profeta, nem ninguém, né? E eles reclamavam o direito, né? Então Deus queria que eles entendessem que ele não era o dono da vinha. Ele não era, ele era apenas lavradores, era empregado. E o empregado tem que submeter-se quem? Ao patrão, que é Deus, que é o Pai Todo-Poderoso, né? Infelizmente, Deus enviou mensageiro após mensageiro, e todos eles tiveram o mesmo tratamento. Qual foi? Ódio. Tratado muito como inimigo. Inimigos, como ódio, né? Pessoa, ali vai João Batista anunciando o reino do céu, odiaram João de tal forma, né? Que, entendeu? E assim, era vindo, após vindo mensageiro, né? E o pai mandava para ver se eles, né? Se eles tomassem uma iniciativa aí, bom, mas não foram até o final. E aí, né, nós lemos aqui em Atos 7, né, que houve uma rejeição geral como nação. Vamos então à pergunta de número 5. Como o último ato de misericórdia a quem foi enviado, né? Então, como o último ato de misericórdia a quem foi enviado. Então, o último ato de misericórdia, Lucas 20, verso 13, né, André? Disse então o Senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado, e a ele talvez respeite. Mas quando os lavradores ouviram, arrazoaram entre si, dizendo: este herdeiro, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançaram-o fora da vinha e mataram. O que lhes fará? Pois o Senhor da vinha. Então o que aconteceu? Eles entenderam que ali o Senhor da vinha mandou quem agora? Mandou o filho. Aí eles ficaram, o filho mandou o filho, então ele vai tomar tudo que é nosso, era Cristo. Então eles razoaram de si, combinaram de si, vamos matar. E tentaram contra a vida de Cristo, né? Até que crucificaram Jesus. Vamos ler a nota agora, né? Parábola de Jesus 293. Como último recurso, Deus enviou seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas a sua resistência tornaram-os vingativos, e disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-lo da sua herança. Então ser-nos-á permitido possuir a vinha, e faremos o que nos aprouver com o fruto. Os maiorais judeus não amavam a Deus. Por isso romperam com ele e rejeitaram todas as propostas para uma reconciliação justa. Cristo, o amado de Deus, veio para reivindicar os direitos do proprietário da vinha. Mas os lavradores os trataram com declarado desprezo, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Invejaram a beleza do caráter de Cristo. Sua maneira de ensinar era muito superior à deles e temiam seu êxito. Argumentava que com ele, desmascarando-lhes a hipocrisia e mostrando-lhes a consequência certa de seu procedimento.
Isso lhes provocou a ira ao extremo. Torturavam-se ante as repreensões que não podiam silenciar. Odiavam o alto padrão de justiça que Cristo constantemente apresentava. Viam que seus ensinos acabariam revelando seu egoísmo e resolveram matá-lo. Odiavam seu exemplo de fidelidade e piedade e a elevada espiritualidade revelada em tudo quanto fazia. Toda a sua vida lhes era uma reprovação do egoísmo, e ao chegar à prova final, prova que significava obediência para a vida eterna ou desobediência para a morte eterna, rejeitaram os santos de Israel. Ao ser-lhes pedido escolherem entre Cristo e Barrabás, exclamaram: solta-nos, Barrabás. E ao perguntar Pilatos: que farei então de Jesus? Gritaram: seja crucificado. Hei de crucificar o vosso rei? Interrogou Pilatos. E dos sacerdotes e maiorais veio a resposta: não temos rei senão o César. Ao lavar Pilatos as mãos, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, os sacerdotes uniram-se à turba ignorante, gritando exaltados: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Muito bem. Então, o último recurso, né? Diz que o pai, o dono da vinha, mandou quem? Seu filho. O filho. Quem sabe eles vão, né? Vão poderar, quem sabe vão aceitar o filho. Mas eles tentaram em seu coração de não, ele é o filho, ele é o herdeiro, e nós como é que nós vamos ficar? Então eles não, os maiorais judeus não amavam a Deus de jeito nenhum. Eles amavam ali o sistema, eles amavam ali o templo, né? Mas rejeitavam qualquer proposta da parte de Deus. Então Cristo, ele reivindicava o direito de proprietário. É o dono da vinha, né? Diz aqui. Mas trataram com desprezo. Mas trataram com desprezo, zombaria, escarneceram. Até os últimos momentos do seu julgamento, né? O próprio Pilatos, o governador da Judéia, quis ainda amenizar a situação dos judeus, trazendo Barrabás. E propôs a eles, Barrabás ou Cristo. E eles disseram, não, nós queremos. Aí estão eles matando Cristo. Aí eles estão crucificando Cristo, aí eles estão rejeitando o dono da vinha. A última oportunidade. A última chance, o último recurso. E lavou as mãos, olha, esse povo é louco. Lavou as mãos e disse, e o sangue dele? E eles mesmo responderam, né? Que caia sobre nós e sobre nossos filhos. E nós sabemos a história, a consequência que eles sofreram durante todas as suas vidas, né? Isso, que Deus possa nos ajudar, né? Cada dia mais, né? Apreciar a obra de Deus, apreciar o seu trabalho como representante dele, né? E que ele possamos ter aquele padrão que Cristo nos deu. Não odiar Cristo, não odiar uma verdade que às vezes vem, que fere o nosso sentimento, fere o nosso ego, né? Deus manda mensagem. Vamos fazer como judeus, né? De vez de amar a verdade, vamos odiar a verdade, né? Que tanto custou a vida, né? De profetas, a vida de pessoas justas, né? Vamos então na sequência à pergunta número 6. Que conta prestarão estes lavradores? Apocalipse 6, verso 6. É isso? 6,16. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Então, o que é que eles vão dizer? Bem-vindo, Senhor, eis ao Senhor que esperávamos. Não, cai sobre nós, esconde-nos da face, do rosto daquele, é vindo a ira do Cordeiro sobre esses lavradores maus. Vamos para a nota, né? Parábola de Jesus 294. Deste modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir.
essa decisão lhes será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Então, vai ter o quê? Vai estar tudo registrado. Todos que eles mataram, né? O justo que eles mataram, e mataram o proprietário, né? O filho do proprietário, mataram Cristo, né? Então eles vão, está tudo registrado ali, está citando um livro, né? Que o livro ninguém pode abrir, e esse livro somente o leão da tribo de Judá Que poderá abrir. Então foi lamentável, né? Eles como guias, como orientador, como pessoa favorecida pelo Pai Celestial, dando o seu Espírito Santo. É lamentável que todos eles, infelizmente, vão ouvir a sentença que Jesus falou. Então vereis, vê o Filho do Homem assentado na glória do Pai com poder. É lá em São Mateus. Eles vão ver Anás, Caifás e todos aqueles que foram participantes, né, dessa rejeição de Cristo. Na sequência, vamos à pergunta 7. A letra A diz: que sentença os próprios sacerdotes pronunciaram contra si mesmo? Letra B: que palavras Cristo lhe dirigiu ainda? Letra C: por quais razões se concretizou a ruína final da nação? Eu vou ler Lucas 20, verso 16 apenas, né? Diz assim: virá e destruirá estes lavradores, e dará a vinha a outros. Ouvindo ele isto, disseram: tal não aconteça. Que presunção, né? Virá, ainda diz aqui, virá o Senhor da vinha e passará para quem? Vai fazer uma transferência para outro, né? Então, eles vão receber. Vamos ler a nota aqui para a gente entender melhor o assunto. Parábola de Jesus 294 e 296. Na parábola da vinha, depois de retratar aos sacerdotes o ato culminante de sua impiedade, Cristo lhe fez a pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Os sacerdotes acompanhavam com profundo interesse a narrativa e, sem considerar sua relação com o tema, uniram-se à resposta do povo. Dará a frondosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deu os frutos. Inconscientemente pronunciaram sua própria condenação. Jesus mirou-os e, sob seu olhar esquadrinhador, sabiam que lia os seus segredos do coração. Sua divindade lampejava diante deles, com poder inconfundível. Viram os lavradores o seu próprio retrato e exclamaram involuntariamente: assim não seja. Assim não seja. Solene e pesarosamente perguntou Cristo: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzida a pó. Cristo teria mudado o destino da nação judaica se o povo houvesse o recebido. Inveja e ciúme os tornaram implacáveis, porém decidiram que não aceitariam a Jesus de Nazaré como Messias. Rejeitaram a luz do mundo e daí em diante sua vida estava envolta em trevas tão densas como as da meia-noite. A predita ruína veio sobre a nação judaica. Suas próprias paixões violentas e refriadas lhe causaram a destruição. Em sua ira cega, aniquilaram uns aos outros. Pelo orgulho rebelde e obstinado, atraíram sobre si a ira dos conquistadores romanos. Jerusalém foi destruída, arrasado o templo e seu sítio arado como um campo. Os filhos de Judá pereceram pelas mais horríveis formas de matança.
Milhões foram vendidos para servirem como escravos nos países pagãos. Como povo, os judeus deixaram de cumprir os propósitos de Deus e a vinha lhes foi tirada. Os privilégios de que abusaram e a obra que negligenciaram foram confiados a outros. É uma pena, né? Então, o que ia acontecer com os lavradores? Diz assim, né? O que o senhor da vinha ia fazer com esses lavradores? Se rejeitar? Entregar ele, né? A quem? Então, os sacerdotes que foram, né, considerados ali como representante de Deus, né? Infelizmente, não deram o fruto que correspondia ali à sua responsabilidade, né? E assim eles foram, cada vez mais, eles foram aumentando a sua condenação. Cada vez mais aumentava a condenação. Jesus, como lia o coração, sabia, né, que eles entendiam muitas coisas. Eles entendiam que quando Jesus predizia, quando Jesus pronunciava algo que era de forma de parábolas, eles entendiam muito, né? E Jesus fez uma citação daquela pedra de Salomão, do templo de Salomão. E quem cair essa pedra, diz que quem cair, ele despedaça, mas quem a pedra cair será reduzido a pó. Como foi isso? Na destruição de Jerusalém. Foram reduzidos milhões de judeus ali, né? Então os próprios judeus destinaram a nação a virar um caos. Tudo por causa de ciúme, inveja, né? Tudo por causa de não querer aceitar a Cristo, tudo por causa da sua arrogância, né? Eles eram muito arrogantes demais, presunçosos demais, dono de si, dono da verdade, e a verdade só tem um que é dono, é Jesus de Nazaré, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Infelizmente, né, a sentença foi dada uma após outra. E quantas pessoas foram vendidas? Você lê milhões aqui, ó. Milhões de judeus vendidos como escravos, pessoas nobres, pessoas ricas, foram vendidos para quê? Como escravos para nações e países. Isso, irmão, isso aí é um triste relatório perante Deus, né? Uma nação que foi escolhida, tirada de Abraão, Isaac, Jacó. Deus privilegiou, dando luz, dando entendimento para eles, honrou eles. Infelizmente, diz aqui... O importante sempre é o fim, nunca é o começo. O importante é o final. Então, os propósitos de Deus não pode ser jogado para as costas. Os propósitos de Deus, as verdades de Deus, ela tem que ser cumprida, custe o que custar. É privilégio da pessoa receber a mensagem de Deus. Infelizmente, eles pegaram esse privilégio, né? Abusaram e rebusaram dele, né? Vamos então à pergunta de número 8, que diz o seguinte: portanto, quem foram os lavradores que rejeitaram o convite, mesmo em nossos dias, ao que somos forçados muitas vezes? Vamos para Marcos aqui, 14, Evangelho de Marcos, 14, é o 53, né? Levaram Jesus ao sumo sacerdote, ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, anciãos e os escribas, e os principais sacerdotes, todo o sinédrio, buscavam testemunha contra Jesus para o matar. Não o acharam. Testemunha falsa contra Jesus. Não acharam testemunha, não acharam nada que denegria a obra e a pessoa do Salvador. Então, cada vez mais os sacerdotes, os principais, cada vez mais eles se enterravam, né, nos seus pecados, nas suas acusações, nos seus ódios contra Cristo, os lavradores. Vamos ler então a nota, André. Desejado de todas as nações, 232. O sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo e intentava matá-lo. Portanto, Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, do templo, dos guias religiosos, do povo que fora instruído na lei,
e voltou-se para outra classe, para proclamar sua mensagem e remir os que haviam de levar o evangelho a todas as nações. Como a luz e a vida dos homens foi rejeitada pelas autoridades eclesiásticas nos dias de Cristo, assim tem sido rejeitada em todas as subsequentes gerações. Frequentemente se tem repetido a história da retirada de Cristo da Judéia. Quando os reformadores pregavam a palavra de Deus, não tinham ideia alguma de se separar da igreja estabelecida. Os guias religiosos, porém, não toleravam a luz, e os que a conduziam eram forçados a buscar outra classe, a qual estava ansiosa da verdade. Em nossos dias, poucos dos professos seguidores da reforma são atuados pelo espírito da mesma. Poucos estão à escuta da voz de Deus e prontos a aceitar a verdade, seja qual for a maneira por que se apresente. Muitas vezes, os que seguem os passos dos reformadores são forçados a retirar-se das igrejas que amam, a fim de declarar o positivo ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, os que estão à procura da luz são, pelos mesmos ensinos, obrigados a deixar a igreja de seus pais, a fim de prestar obediência. Então, os lavradores rejeitaram o convite, né? Rejeitaram o convite de Cristo, né? E, infelizmente, né, todos os servos de Cristo, todos aqueles que ele enviaram, eles tiveram que se retirar deles. Aí, você leu aqui que o Sinédrio rejeitou a mensagem de Cristo. Não é coisa pequena, irmão, é o Sinédrio. Hoje nós vemos em relação ao Sinédrio, é um ministério. É uma formação de uma igreja completa. Rejeitar Cristo através de quem? De seus representantes, seus mensageiros, né? Então Cristo diz aqui, eles fizeram esse papel, os judeus, de rejeitar Cristo, eles foram instruídos na lei. Diz aqui que eles voltaram-se, e Jesus, infelizmente, né, afastou-se deles, afastou do templo, dos guias de outros, e foi buscar outros. Foi forçado a fazer isso. E aqui nós vemos aqui um paralelo, uma história muito semelhante, né? Quando os reformadores começaram a pregar as verdades de Deus, todos que se voltaram para pregar, eles eram forçados, separados das suas igrejas estabelecidas, porque eles rejeitavam o quê? Os ensinos deles, né? Rejeitavam e não toleravam a luz, quem quer que seja. Ainda mais quando não vinha da cabeça. Quando não vem da cabeça, né? Quando vem de uma pessoa de preeminência, uma pessoa que tem assim um título, né? Um título de sacerdote, de ministério, né? Então a história se repete, né? A história não é, então muitas vezes nós fomos forçados a deixar a igreja por qual razão? Razões essa de a gente estabelecer um princípio, uma verdade, um assunto que estava há muito tempo escondido, estava ali o assunto debaixo do entulho do erro. Quando uma verdade está embaixo do entulho do erro, e quando descobrimos e vamos até as autoridades religiosas, ele diz, não, aqui não se funciona assim, não vamos aceitar. Nós temos um critério há muitos anos atrás, né? Nós temos já nossa doutrina estabelecida, mas não é isso. Então nós somos forçados a deixar para seguir quem? Seguir a Cristo, como diz a palavra, seguir o Cordeiro, né? Vamos sofrer represária, vamos sofrer exclusões, mas nós temos que ficar o quê? É o passo. Nós temos que seguir, é passo. A intenção não é deixar nossas igrejas mães, nossas igrejas que nos doutrinou, mas nós não podemos suplantar a verdade de Deus por preço nenhum, por negociação nenhuma, né? Então, como ela diz, muitas vezes, diz aqui, né, os que estão procurando a luz, pelos mesmos ensinos, são obrigados a deixar a igreja de quem? Seus pais, a fim de prestar uma obediência a Deus. Importa mais a Deus do que os homens. Que os homens, né? E então, a vereda do justo é cada dia, né?
buscar mais luz. Uma luz da aurora, né? Provérbio 4:18. Então, como os judeus, né, que são ramos naturais, como os judeus que foram povo favorecido, veio de Abraão, Isaac e Jacó, foram rejeitados, irmão. Quanto mais qualquer pessoa que rejeita, qualquer ministério que rejeita as verdades da palavra de Deus. Vamos então à pergunta de número 9. Quando mataram Cristo, o que aconteceu com os líderes? Onde estava o tronco depois da morte de Cristo? Né? Aqui no livro do profeta Oséias, há um pensamento bem conhecido, né? Quando Oséias, ele clama de maneira assim. Oséias, capítulo 4, verso 6, diz o profeta Oséias. Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, porque para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Que denúncia, né? Que rejeição. Então o povo é destruído porque falta o quê? Falta o conhecimento, falta aceitar o conhecimento. Falta aceitar o conhecimento, né? Então Deus vai rejeitar, né? Não serão mais sacerdotes diante de mim. E esquecer da minha lei, eu também esquecerei de ti. É uma denúncia que era dada ao povo. Vamos agora à nota. Desejado de todas as nações, 675. Eu sou a videira verdadeira. Os judeus haviam sempre considerado a videira como a mais nobre das plantas, e uma imagem de tudo quanto é poderoso, excelente e frutífero. Israel fora representado por uma videira plantada pelo Senhor na terra prometida. Os judeus baseavam sua esperança de salvação em sua ligação com Israel. Mas Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Não penseis que devido à ligação com Israel, podeis tornar-vos participantes da vida de Deus e herdeiros de sua promessa. Unicamente por mim é recebida a vida espiritual. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nos montes da Palestina plantou o nosso Pai Celestial esta boa videira, e ele próprio era o lavrador. Muitos foram atraídos pela beleza dessa videira, reconhecendo-lhe a origem celeste. Mas os guias de Israel, ele parecia como uma raiz de terra seca. Tomaram a planta e esmagaram-na, pisando-a sobre os pés profanos. Sua ideia era destruí-la para sempre. Mas o celeste lavrador nunca perdeu de vista sua planta. Quando os homens pensavam que tinha matado, ele a tomou e plantou-a do outro lado do muro. O tronco não mais devia ser visível. Estava oculto dos cruéis assaltos dos homens. Mas os ramos da videira pendiam por sobre o muro, e eles a deviam representar. Por meio deles ainda se poderiam unir enxertos à videira. Destes se obtiveram frutos, porém uma colheita, da qual aproveitaram os transeuntes. Então, o que era a videira para os judeus? Era aquela uma coisa importante. Importante, né? Era uma plantação nobre, né? Sim. Ali onde a videira fazia o quê? Sucos de uva, comeu a uva, né? E ali Israel foi representado pela videira, né? Mas quem era a videira verdadeira? Quando Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E eles, com essas palavras, né? Eles não deram bola. Porque eles se orgulhavam de ser filhos de Israel, ligação com Abraão. Era o suficiente. E não era isso que era a salvação. Não, nunca foi e nunca será. Nós temos que ter uma ligação pessoal, né? Pessoal com Cristo,
uma ligação com Cristo para que possamos produzir o quê? Os frutos de uma videira, né, que está ligado ao tronco que é Cristo, entendeu? Mas infelizmente o que aconteceu com ele, né? Deus plantou lá na Palestina, diz aqui a história, né? E infelizmente eles foram lavradores mal, né? Produziram mal fruto, né? Entendeu? E os homens, né? Eles tentaram até que Deus tirou deles, né? Deu para outro, diz aqui, né? E deu outro que viesse dar frutos, né? Não de uma... Porque os guias de Israel, em vez de olhar ele, né, com a beleza, que era a verdadeira videira, eles olhavam para Jesus como uma raiz em terra seca. Não é uma ligação com o sistema, não é uma ligação com o sistema cerimonial. Aquilo era para ter uma ligação, aquilo era simbólico, era para ter uma ligação com Jesus, né? E Jesus entrou, né, pregando o evangelho, curando, pregando a misericórdia, o amor, mas infelizmente os lavradores, eles eram perversos de coração, né? Esmagaram, pisaram e profanaram. Exatamente. Eles queriam exterminar Jesus, né? Exterminar. Destruir para sempre. Então diz aqui, por meio deles se poderia fazer o enxerto, foram enxertados, né? Então que Deus nos ajude, né? Possamos reconhecer a Cristo, né? E não ter esse exemplo negativo dos judeus, né? Pelo fato da gente conhecer toda a verdade, nós vamos ser salvos. É importante a verdade, a teoria da verdade, mas uma importância muito grande estarmos ligados à videira verdadeira e produzir frutos de arrependimento, conversão, dentro das suas verdades que foi a nós confiados. E quando os homens achavam que tinha matado, ele tomou e plantou agora do outro lado do muro. Plantou. Né? Plantou, né? Nós vamos estudar na sequência, né? Quem foram esses privilegiados, né? Então Deus, ele não trabalha como o homem trabalha, ele muda de tudo. Não deu fruto, né? Ele muda de tudo, né? Vamos então à sequência, a última pergunta, a pergunta 10. Quando se fechou a porta da graça para os judeus como nação e como ministério. 21 de São Mateus, 43. Vamos lá. 21, 43 de São Mateus. 21, aqui está. Portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que deu seus frutos. Já está Jesus pronunciando, né, a sua rejeição. 27, 50, 51 do mesmo livro. 27, 50, 51 do mesmo livro. Diz assim: de novo brandou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra estremeceu e as pedras se fenderam. Então o que aconteceu? Essas manifestações da natureza, né? Ali o sistema de sacrifício, o santuário, ali rasgou de meio em meio. Ali, na realidade, eles foram selados, né? De cima a baixo. Então eles foram até chegar na morte de Estevão para concluir, na verdade, o fechamento geral como povo. Nação e ministério. Como povo e como nação. Como ministério. Vamos ler a nota agora. Grande conflito, página 20. A hora de esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. As nuvens que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião, ora enegrecidas de calamidades, estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso. E aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado, injuriado, rejeitado e seria logo crucificado.
Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. A perda de uma alma que seja é calamidade infinitamente maior que os proveitos e tesouros de todo o mundo. Entretanto, quando Cristo olhava sobre Jerusalém, achava-se perante ele a condenação de uma cidade inteira, de toda uma nação. Sim, aquela cidade e nação que foram escolhidas de Deus, seu tesouro peculiar. Então, eles escolheram o fruto, né, da rejeição dos profetas, da rejeição dos mensageiros de Deus. Eles escolheram o fruto da rejeição. Acho que a taça da ira de Deus, né, ela estava quase cheia. Né, por tanto tempo adiada. Deus mandava um profeta, mandava outro, mandou João. Quantos profetas, né? E infelizmente encheu, né? E ali nós vemos qual foi o resultado, né? O único que poderia salvar da condenação foi menosprezado, injuriado, rejeitado e logo crucificado. E ali eles não imaginavam que ali, naquele momento que Jesus morresse, ia se fechar a porta da graça para eles, como nação. Exatamente. E eles imaginavam que jamais ia acontecer isso com eles. Mas eles estavam longe da realidade, eles estavam longe do concerto que Deus havia feito com Abraão. Era filho de Abraão. Então, nós temos que ter em mente, né, que todo concerto que se faz com Deus, somos obrigados a fazer o quê? Obedecer. Temos que obedecer ao concerto, os princípios da palavra de Deus. Né? Então, infelizmente, eles sofreram, né? Milhões de pessoas morreram, milhões de pessoas foram levadas como escravos, você leu aqui. E hoje sofreram a calamidade, sofreram aquela tragédia do ano 70, né, onde milhões de judeus perderam a sua vida. E não era para acontecer isso. Né? Deus iria honrá-los, né, entre todas as nações. Assim que Deus nos dê um espírito de humildade, nos dê o espírito de submissão à sua palavra, né, e que possamos pedir que Deus possamos, como seu representante, representar Deus dignamente daquelas verdades, da luz que chegou até as nossas mãos. Deus abençoe tudo, nos dê o seu perdão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.